A cidade de Bauru vive há vários dias uma situação calamitosa com relação à falta d'água em boa parte da cidade. Ele, o vereador Marquinho da Diversidade, do PMDB, que também é segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Bauru, apresentou 10 sugestões para tentar minimizar os impactos desse problema. E quem está aqui nos estúdios da TV Câmara para um bate-papo conosco, aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Seja bem-vindo mais uma vez, vereador. Eu que agradeço, Lidiane. É um prazer estar com você aqui, estar falando com os munícipes em casa, na TV Câmara, que está tão assistida, tantas pessoas que estão acompanhando aí, querendo saber todos os trabalhos que acontecem aqui na Câmara Municipal. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vereadora, a falta d'água dominou os pronunciamentos na tribuna na última sessão ordinária, né? Principalmente, além, claro, da falta d'água nas torneiras, principalmente em função de um projeto de autoria do Executivo que deu entrada, que vem sendo chamada de Lei Antidesperdício, que multa as pessoas que lavarem calçadas ou desperdiçarem água de alguma forma. Qual que é a sua avaliação sobre essa proposta? Olha, Lidiane, a proposta é muito boa. Talvez veio no momento inoportuno, né? Por quê? Porque a impressão que passa é que se nós aprovarmos agora um projeto de lei que puna as pessoas que estão fazendo desperdício, praticando desperdício, é como se a gente estivesse imputando a culpa da falta d'água a esses munícipes. Eu acho que a primeira coisa o DAI tem que fazer, o dever de casa, que é uma das primeiras propostas, que é zerar os vazamentos da nossa cidade. Nós temos que começar dando exemplo, porque inclusive ontem em entrevista me perguntaram a respeito, olha, o prefeito manda um projeto de lei para evitar o desperdício. E o DAI, como é que fica? Eu falei, olha, cabe aí uma emenda, né? Quem sabe a gente vereador, a gente pode colocar uma emenda punindo o DAI também, né? Porque o DAI é o que mais desperdiça hoje. Próximo a 40% do que se produz é desperdiçado nos vazamentos da nossa cidade. Então, acho que a primeira coisa, né? O DAI está contratando aí 21 encanadores, se não me falha a memória. É importante que se resolva o vazamento, todos os vazamentos de água, dá o exemplo, e aí sim a gente aprovar um projeto de lei que é importante também, Lidiane, que ainda nós temos munícipes que não têm consciência, mesmo em época de todas essas dificuldades, chegou a água na torneira, é comum você ver pessoas lavando, varrendo a calçada com a água. Então eu acho que tem que ser feito o dever de casa do DAI, resolver os vazamentos e sim, aí sim, aplicar essa multa nessas pessoas que venham a desperdiçar água. Muita gente vem ponderando assim, então se ele vai cobrar multa de quem está desperdiçando, poderia cobrar desconto de quem está economizando ou quem está reutilizando a água. A matéria prevê isso? Não prevê, mas nós já temos um benefício para aquelas pessoas que têm um consumo baixo de água, entendeu? O DAI já dá esse benefício para quem consome até um número de litros, então não seria o caso. Então, agora, no caso, o que eu venho defendendo, que é uma das propostas, é que aquelas empresas que pratiquem o reuso 100% da sua água e do seu esgoto, que tem lá a sua mini estaçãozinha de tratamento de esgoto e reuse essa água para a limpeza, para banheiro, esses sim mereceriam, né, um desconto no IPTU, ter essa vantagem para que possa fazer esse reuso da água. Agora, já que a gente está falando em IPTU, em imposto, né, você também fala sobre a questão da negativação dos devedores do DAI. Muita gente que deve muito, né, para a autarquia. Por que isso não é... A impressão que dá para a gente que está de fora, vereador, é que isso não está sendo cobrado. Então, eu coloco em uma das sugestões aí, o DAI tem que cobrar esses devedores. O prefeito Rodrigo Agostinho está fazendo isso com o IPTU agora, cobrando todos os grandes devedores e está negativando o nome dessas pessoas, entendeu? Essas pessoas estão ficando com o seu CPF sujo, com dificuldade de aquisições e financiamentos. Eu acho que tem que ser feita a mesma coisa com o DAI. O DAI tem muito dinheiro parado na mão dessas pessoas que não fazem esse pagamento e com certeza com esse dinheiro haveria a possibilidade de fazer um grande investimento, aumentaria o poder de investimento da autarquia. Então também é uma sugestão que se faça a cobrança desses devedores. Agora você comentou sobre essa questão dos vazamentos, da grande quantidade de vazamentos de água na cidade e essa contratação em caráter emergencial do prefeito por 21 encanadores. Na medida paliativa, afinal de contas, a gente tem eventualmente aqueles mutirões de conserto de vazamentos, mas conserta-se hoje, amanhã ele se rompe de novo. Seria necessária uma reforma estrutural mesmo dessa rede distribuidora de água?
Que seria muito claro, né? É muito caro, eu teria que se trocar praticamente todo o encanamento da cidade, né? Ficaria bastante caro. Eu acho assim, Lidiane, não acredito que seja paliativa, porque uma vez contratados esses encanadores, eles vão ficar trabalhando na autarquia daqui para frente. Eu só acho que foi tardio. Nós chamamos uma audiência pública em janeiro desse ano ainda, em pleno recesso, para cobrar do DAI o que seria feito para a contenção desses vazamentos, quais seriam os planos para resolver o problema da falta d'água, e nós estamos tendo a contratação agora no final do ano. Eu acredito que a partir daqui para frente, esses 21 encanadores, se fizer um trabalho bem feito, que a minha sugestão também, que tenha de condições de trabalho para essas pessoas também, porque não adianta só você contratar e você não dar condições de trabalho para essas pessoas, acredito que daqui para frente a gente possa ter uma diminuição nesses vazamentos na nossa cidade, sim. Agora, vereador, você vem sugerindo também a possibilidade da construção de uma represa no Rio Batalha, nas proximidades da estrada antiga de Piratininga. Conta pra gente um pouquinho dessa ideia. Olha, deixar bem claro que isso não é uma ideia que partiu do vereador, que o vereador simplesmente acordou com essa ideia. Não. Já existe um estudo, desde a época da década de 70, de uma possibilidade de se construir uma grande represa de para reserva de água ali nesse local, entre o Rio Batalha, próximo à antiga estrada de Piratininga. Ali é um local que se passava a linha de um trem antigamente, é algo muito antigo, ou seja, tem uma estrutura ali, Lidiane, muito grande, praticamente pronta para se fazer aí uma represa, para a gente ter uma reserva de água. Tá bem adiantado, eu acredito que teria que ser feita uma parceria com Piratininga, porque está na divisa com a cidade, e também a questão de desapropriações de algumas terras. Mas para você ter uma ideia, Bauru não tem nenhum reservatório de água. Nós não temos. A lagoa de captação do Batalha nada mais é do que um local para se captar a água do rio. Ou seja, diminuiu a água do rio, diminui a água aqui, nós não temos nenhuma reserva. Então, por isso, essa possibilidade. Na próxima quinta-feira, uma comitiva de vereadores estará indo até esse local para a gente estudar. Fiz o convite para o prefeito Rodrigo Agostinho também, provavelmente vai conosco. Enfim, eu acho que nós temos aí, Lidiane, que tentar apontar algumas possibilidades para o nosso governo, para que a gente não tenha problema nos próximos anos. Tudo que nós fizermos hoje, tudo que iniciarmos hoje, nós vamos ver repercussão nos próximos 2, 3, 4 anos. Né? E o que a gente está sofrendo hoje foi por motivo de algo que se deixou de se fazer há 3, 4 anos atrás. Um trabalho de desassoreamento do canal e da lagoa também, do Rio Batalha, seria importante nesse momento? Também está nas sugestões, tanto o desassoreamento da própria lagoa, né, que aumentaria aí a capacidade de reserva, aí sim nós teríamos uma reserva de água e não só um ponto de captação, e o desassoreamento do próprio Rio Batalha, né, o canal do Rio Batalha está muito assoreado, ou seja, tudo isso daí poderia aumentar um pouco a quantidade de água que nós teríamos nesse período de estiagem. Agora, você apresentou alguns números na tribuna que são meio que assustadores, assim, olhados pela primeira vez, com relação à lavagem dos filtros e a água que se gasta. O tempo todo, a cada uma hora e é muita coisa, né? Falta um sistema de reaproveitamento também dessa água, né, vereador? Também, sem sombra de dúvida. São milhares e milhares de litros. Você veja bem, se puxa essa água da lagoa de captação, lava-se os filtros com produtos químicos e aí depois você devolve essa água para a parte baixa, depois da lagoa, ou seja, ela volta para o Rio Batalha, mas já depois da lagoa. Ou seja, se houvesse a possibilidade, já que se usou os produtos químicos, inclusive, para poder fazer a lavagem desses filtros, que essa água voltasse, fizesse o tratamento dela e reaproveitasse para lavar os filtros novamente, olha só quanto de água que nós ganharíamos, quanto de água nós deixaríamos de tirar do rio para fazer essa lavagem. Também é uma das ideias que sugestões que nós estamos levando para o DAI, para o prefeito, para que desenvolva um mecanismo para o reaproveitamento dessa água. A palavra, me permite, é reaproveitamento. Nós temos que ter reuso e reaproveitamento. Você pode falar de uma outra ETA, você pode se falar de buscar água no Rio Tietê, mas tudo isso é finito. Você pode falar do aquífico Guarani, tudo isso é finito. A palavra é sustentabilidade, a palavra é reuso. Enquanto nós não tivermos políticas para desenvolver no nosso município a sustentabilidade, nós sempre vamos sofrer com a falta d'água, seja com essa ETA, seja com a segunda, seja puxando a água do Tietê, enfim, uma hora acaba.
Vereador, tem se fortalecido aquela ideia, a gente até conversou sobre isso aqui no programa, de se utilizar o dinheiro do Fundo de Tratamento de Esgoto para um investimento legal, né, nessa questão do sistema de água da cidade, rede de distribuição e etc. Como você avalia nesse momento? Já deveria ter sido utilizado. Já deveria. A Câmara Municipal vem se pautando nessa discussão há muito tempo. Nós já falamos, inclusive, com o prefeito pessoalmente, mas o prefeito ele tem um entendimento que eu até compreendo. Ele tem a preocupação de que, olha, primeiro se usa, vem 120 milhões do governo, de repente esses 120 milhões não é o suficiente para se construir, para finalizar essa estação de tratamento de esgoto, e a preocupação do prefeito é, olha, a gente ficar com o mico na mão, né? Veio dinheiro, iniciou as obras e a gente não teve condições de terminá-la. Essa é a preocupação dele. Mas a gente faz uma conta que é muito simples. Toda obra, o máximo de aditivo que ela pode receber é 25%. Ou seja, uma obra de 120 milhões vai receber, no máximo, poderia receber no máximo 30 milhões aproximadamente aí, de aditivo. O que significa isso? Se nós temos hoje 90 milhões e nós poderíamos usar apenas 30 milhões para aditivo, nós teríamos sobrando hoje, no caixa do DAE, no fundo de tratamento de esgoto, 60 milhões de reais. Entendeu? Esse dinheiro, ele é carimbado para o esgoto, mas uma discussão na Câmara Municipal, uma autorização da Câmara Municipal, poderia sim, já começar nesse momento, se investir em água. Eu acho que o esgoto é extremamente importante, né? É uma vergonha Bauru, uma cidade de quase 400 mil habitantes, ainda não tratar o seu esgoto, mas nesse momento nós estamos vivendo um momento de calamidade pública, nós estamos vivendo um momento de questão humanitária. Não dá para você aceitar um munícipe ficar uma semana sem receber nenhuma gota d'água na sua casa. Ultrapassou todos os limites. Então, é por isso a importância que o prefeito venha conversar com a Câmara Municipal para que utilize esses 60 milhões já, de uma maneira emergencial, para que nós tenhamos água para os nossos bauruenses. Dentre as suas sugestões, vereador, também consta a valorização do servidor do DAE, né? Sem sombras de dúvidas, né? Imagina, eu acho que principalmente para um presidente que não tem muita experiência, a primeira coisa que ele tem que fazer, chegando numa autarquia, é você valorizar o seu profissional, entendeu? Não adianta você comprar um caminhão-pipa de 800 mil reais e você às vezes não ter uma pá para o seu servidor, entendeu? E outra coisa, o servidor, principalmente aqueles mais antigos, que trabalham há 10, 15, 20, 25 anos na autarquia, esses precisam ser ouvidos. Eles têm boas sugestões, eles querem o melhor para a cidade e eles precisam ser ouvidos. Fica aqui a sugestão para o presidente do DAE também. Marquinhos, só para a gente encerrar, alguns colegas defenderam a suspensão dos Jogos Abertos, da realização dos Jogos Abertos que acontecem ou aconteceriam em novembro aqui na cidade, em função dessa calamidade, a falta d'água em praticamente toda ou quase toda a cidade. Qual é a sua avaliação? Até a vice-prefeita concordou com a proposta, inclusive. Como eu falei nos bastidores para você, seria prudência fazer isso aí, com certeza. Mas, por outro lado, eu fico imaginando, nós temos essa opção de simplesmente agora barrar a vinda dessas pessoas para cá, sendo que qual outra cidade que teria condições de absorver nesse momento os jogos? Eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é isso. Tem uma outra cidade que agora nesse momento está preparada para receber os jogos? Tem. Então, beleza. Eu acho que nós temos sim que suspender. Olha, não tem, nenhuma cidade se preparou, todo mundo estava contando com Bauru e nós estamos com o mico agora, não tem onde levar esses atletas e não vai acontecer porque Bauru, olha, você já imaginou? Porque Bauru não se preveniu, porque Bauru não tem água, agora nós não vai ser realizado os Jogos Abertos. Então eu acho que essa questão precisa ver se nós temos essa opção de simplesmente cancelar, ou nós vamos ter que fazer um grande trabalho contratando caminhões de água particulares, enfim, para servir água para esses atletas. Eu acho que tem que ser feita essa avaliação com bastante cautela. Que loucura, quem imaginaria, hein, vereador? Chegou num ponto, né, bem complicado, né? É bíblico, né? Sempre fala, né, que um dia a água vai acabar, mas as pessoas estão esperando 2050, 2060, mas está acontecendo já. Nós precisamos se conscientizar. Eu acredito, Lidiane, que não precisaria de uma lei municipal para você punir aquela pessoa que está desperdiçando água. Você que está na sua casa, você tem que pensar duas vezes a hora que você está com a sua mangueira lá, lavando a calçada, lavando a rua, lavando o portão, lavando o teto. Eu já vi gente em plena época agora lavando o telhado com a VAP lá em cima. Então, assim, é uma pena que precisa
vai precisar discutir uma lei para punir essas pessoas. Vocês, nós todos, temos poder executivo, legislativo fazer a sua parte e o munícipe também se conscientizar e cuidar da água que é finita. É um trabalho de conscientização também da TV Câmara. Nós agradecemos aqui, mais uma vez, no programa Fala Câmara Entrevista, a presença do vereador Marquinhos da Diversidade. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado, um grande abraço a todos e mais uma vez a gente coloca o nosso gabinete à disposição. Esse é o espaço de prestação de serviços para você, cidadão bauruense. Obrigada pela sintonia e até a próxima.